15 a 16. Paulo começou falando da igreja como corpo e disse que eles deviam viver nessa unidade, nessa diversidade, que como corpo a igreja tem uma unidade básica, essencial, fundamental, e tem também uma diversidade, uma pluralidade muito evidente, muito especialmente nos dons que recebe. Também vimos que a igreja é viva porque cresce, no sentido do seu desenvolvimento para a maturação, no desenvolvimento da sua fé. E eu estou sempre lembrando aqui que quando falamos em igreja, estamos falando de gente, de pessoas. A igreja não é o edifício, este é um edifício, este é um templo, que não tem a presença de Deus por ser um templo. A ideia de templo, de Jerusalém, como lugar sagrado, como santuário, em que Deus está presente, essa ideia acaba no Novo Testamento. Não existe mais. Tanto que, inicialmente, os cristãos, os primeiros cristãos, não se preocupavam muito com isso. Os cristãos que eram judeus, no sábado, eles iam ao templo de Jerusalém e no domingo estavam com seus irmãos cristãos e suas irmãs cristãs, também cultuando a Deus e celebrando a ceia nas casas. E pelo menos durante 300 anos, até o cristianismo ser oficializado pelo imperador Constantino em 313, não havia preocupação com templos. Templos eram lugares sagrados dos deuses pagãos. O templo de Jerusalém já não existia mais. Desde o ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, por causa de uma rebelião dos judeus contra Roma, até hoje está lá o que restou da invasão. O Muro das Lamentações é o que sobrou do Templo de Jerusalém. E mesmo os judeus nunca mais tiveram o Templo de Jerusalém. E quando o cristianismo foi oficializado por Constantino em 313, o que Constantino fez foi transformar os templos dos deuses pagãos em templos cristãos. Daí aquelas basílicas enormes. E aí o cristianismo oficializado por Constantino teve dois primeiros impactos. O impacto dos bispos cristãos se tornarem agentes do Império Romano, em que o próprio Império Romano era um império cristão, e os templos antigos dos deuses pagãos começando a ser usados como templos. E aí os cristãos foram deixando de se reunir informalmente nas casas, e foram também oficializando, foram também institucionalizando a sua maneira de culto. E a partir daí, renasce a ideia de templo como igreja, de templo como lugar sagrado. E se perde, ao longo do tempo, muito especialmente durante a Idade Média, se perde de novo esse conceito de nós sermos a igreja. Uma pessoa, para ser salva, ela tinha que estar na igreja. Fora da igreja não há salvação. A igreja medieval, que posteriormente passa a ser chamada de igreja católica romana, cercou a vida das pessoas com sacramentos, que iam desde o sacramento do batismo até o último sacramento que a pessoa recebia, que é o sacramento da extrema-unção. A graça de Deus só chegava às pessoas pelos sacramentos. Se você estava na igreja e recebia os sacramentos, você recebia a graça. Se você não estava na igreja e não recebia os sacramentos, você não recebia a graça. E isso durante toda a Idade Média, até que finalmente eclode a Reforma Protestante, que a gente já conhece bem o que aconteceu, não é? Se levantaram justamente contra isso. A graça não vem pela igreja.
A graça não vem pelo batismo, a graça não vem pela Eucaristia, a graça não vem pela confissão, a graça não vem pelo casamento, a graça não vem pela ordenação sacerdotal, a graça não vem pela crisma, a graça não vem pela extrema-unção, a graça veio por Cristo. Não é fora da igreja não há salvação, é fora de Cristo não há salvação, fora da graça de Deus não há salvação. E aí a proposta da reforma era justamente retomar coisas que haviam sido esquecidas, inclusive nessa questão de sermos igreja. Então não precisamos mais de um clero. Lutero e os reformadores diziam, nós somos sacerdotes uns dos outros. Cristo é o nosso sacerdote e todos nós somos sacerdotes uns dos outros. Todos nós abençoamos uns aos outros. Todos nós oramos uns pelos outros. Todos nós nos confortamos uns aos outros. Todos nós carregamos as cargas uns dos outros. E aí então, tenta-se retomar a ideia de que a igreja somos nós. De que o templo não é um santuário, e de que Deus não está presente no templo, Deus está presente em nós. Deus está presente aqui hoje porque nós estamos aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, onde estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Deus só está aqui porque nós estamos. Quando o culto terminar, e nós sairmos, não vai ficar aquela presença fantasmagórica de Deus pairando dentro do templo, não existe isso. O Espírito Santo de Deus habita pessoas, não habita coisas. E a igreja somos nós, não são as coisas. É disso então que trata o tema Igreja, Corpo Vivo de Cristo. E é disso que Paulo está falando em Efésios 4. E depois de falar que a igreja é corpo, que a igreja é viva, agora ele fala, olha, mas é um corpo vivo de Cristo, cujo cabeça é Cristo. E é disso que ele fala nos últimos versículos, 15 e 16, quando ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aí, quando a gente pergunta o que significa Cristo ser cabeça da igreja, está bem claro aqui, a gente começa a desconstruir uma série de outras coisas que não só foram forjadas ao longo do tempo, como também alimentadas ao longo do tempo, por interesses outros. Quando nós falamos em Cristo como cabeça da igreja, por exemplo, nós não estamos nos referindo a ninguém como representação de Cristo diante da igreja. Por exemplo, no contexto católico, quando o Papa é apresentado como vigário de Cristo, a palavra vigário vem do latim vicarius, que quer dizer substituto. Quando você fala, o sacrifício de Cristo foi vicário, isso quer dizer, Cristo nos substituiu na cruz, Cristo foi o nosso vigário na cruz. Ele foi crucificado no nosso lugar. No contexto católico, quando o Papa é chamado de vigário de Cristo, a ideia é de que ele é o substituto de Cristo na terra. O sucessor da cadeira de Pedro. E quando nós sabemos pelo Novo Testamento que o vigário de Cristo na terra não é nenhuma pessoa. Quem Jesus Cristo mandou a nós, seus discípulos, para ficar no seu lugar até que ele viesse, foi o Espírito Santo que habita em nós. O vigário de Cristo, o substituto de Cristo, aquele que está conosco, habitando em nós, substituindo Cristo até que ele venha, é o Espírito Santo de Deus. Ele lembrará vocês de tudo que eu ensinei.
Ele é o Consolador, Ele estará junto a vocês como Paráclito, aquele que se põe ao lado. Isso está lá bem explicado em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. O Espírito Santo como vigário de Cristo, como substituto de Cristo. Os papas, que são os bispos de Roma, o bispo de Roma, ao longo do tempo, foi se tornando muito importante para a Igreja Ocidental, podem ser pessoas muito piedosas. Hoje nós temos um Papa muito especial. O Papa Francisco é um representante grande, como nós não víamos há muito tempo no papado da Igreja Católica, um grande representante do Evangelho de Cristo. A gente percebe isso até pelo nome que ele escolheu, não é? Pega logo o nome de um homem que se despiu de toda a riqueza e fez voto de pobreza, Francisco de Assis, que se tornou um ícone de exemplo de dedicação aos pobres. Então são homens, sim, que influenciaram o mundo, trazem muitas coisas boas, aprendemos muito com eles. Eu particularmente admiro profundamente o papado de Francisco. Mas não são o vigário de Cristo, não são o substituto de Cristo na terra. O substituto de Cristo na terra é o Espírito Santo de Deus. No campo protestante, a ideia do substituto de Cristo na terra se desenvolve de outro meio. O que popularmente se imagina é que o pastor, ou o bispo, ou seja lá que nome se dê, hoje há tantos, é o representante de Cristo diante da igreja. E muitas igrejas olham para os seus pastores, para seus líderes, como se eles fossem representantes de Cristo diante da igreja. Nesse sentido, de representar Cristo. E se popularizou essa visão entre os evangélicos. Quando não é verdade. Isso não é verdade. A vocação cristã é para todos. Todos nós somos vocacionados. Como diz Paulo nesse capítulo 4, quando começa a conceituar a igreja, ele diz: rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Ele não está falando só ao bispo da igreja de Éfeso, nem ao pastor que seja da igreja de Éfeso, ou presbítero da igreja de Éfeso, ou ancião da igreja de Éfeso. Esses nomes todos eram usados, cada igreja adotava um nome, não havia uma uniformidade sobre isso. Mas ele está dizendo, não é ele o vocacionado, vocês todos são vocacionados. E vivam essa vocação. O que nós temos são funções diferentes dentro da grande vocação. E exercemos essa vocação cristã que temos nas nossas funções diferentes. Paulo vai dizer, por exemplo, no versículo 12, que o corpo deve ser edificado, e no versículo 11 ele diz, olha, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, estão entre vocês para fazerem vocês crescerem, equipar os santos, é como eles chamam. Mas não quer dizer que eles sejam os vocacionados por Deus e os outros sejam leigos. Essa divisão de clero e leigo não existe. Eu, como vocacionado por Deus, exerço a função de pastorear a igreja. Você, como vocacionado por Deus, exerce a função de professor, de funcionário público, de comerciante. Cada um na sua função, usando a sua vocação para abençoar a vida dos outros, inclusive com seu trabalho. Eu já contei aqui a história do Osmar lá de Teresópolis, mas para mim é o maior exemplo que tem. O Osmar, lá em Teresópolis, tinha uma oficina de recuperação de carro. Pega aquele carro de perda total, ele recuperava. E na entrada da loja dele, da oficina dele, tinha duas fotos. A foto do carro totalmente acabado
e a foto do carro refeito, novo. E embaixo tinha lá: o que o Osmar faz com seu carro, Cristo faz com a sua vida. E ele deixou lá, fixado, logo na entrada da oficina. Sabe que isso é exercer a vocação. Como um dentista, que a gente conhecia, que no verso da folha de orçamento tinha vários versículos, ele dizia: olha, se você decorar esses versículos, tem desconto no seu orçamento. Aí, imagina, né? Todo mundo querendo desconto, vinha com a Bíblia no fio da língua. Então são vocações. Não é o pastor só que é vocacionado, o pastor tem uma função diferente da sua, nessa vocação ampla da fé. Você tem também uma vocação e você tem uma função diferente da minha. Eu estou aqui, o meu trabalho é estar aqui para equipar os santos, para alimentar a igreja, para levar a maturidade da fé. É a minha função, é para o que eu fui preparado. Você tem a sua função no seu trabalho, na sua atividade, para o que você foi preparado, que é o que você sabe fazer. Mas aquilo faz parte da sua vocação também. Você também é um vocacionado. Você está testemunhando da sua fé e abençoando as pessoas através do seu trabalho. Não há essa diferença de clero e leigos. Então a ideia do pastor como representante de Cristo na igreja foi usada, inclusive, para muitos poderem manipular suas igrejas. Isso, quando não usavam, outro texto de aterrorizar crente, que é o texto lá de Davi, quando diz assim: não vou tocar no ungido do Senhor. E muitos usam aquele texto que se referia ao fato de Davi não ter querido matar, de Davi ter aberto mão na oportunidade que teve de matar Saul, quando podia ter matado Saul, ele não quis matar Saul, e ele diz: eu não vou cobrar do ungido do Senhor coisas que ele que vai ter que dar contas, então eu não sou justiceiro para isso. Mas não tinha nada a ver com discordar, por exemplo. E aí as pessoas acham que não podem tocar nos seus líderes nesse sentido. O que é isso? Todo líder precisa de pessoas que pensem diferente dele e que conversem com ele sobre suas opiniões contrárias, porque quando um líder não tem isso, ele se fecha nas suas próprias ideias, sem os pesos e contrapesos de opiniões diferentes, e se torna um totalitário. E o pastor que pensa que porque ele é pastor, ele recebe diretamente orientações divinas que não podem ser contestadas, ele está se auto-enganando, porque não é assim que as coisas acontecem. Então a primeira coisa que a gente desmitifica é isso. O pastor não é cabeça da igreja, representando Cristo na igreja, nesse sentido, de uma autoridade autoritária, de sempre estar com a razão, de ninguém poder discordar dele, de ninguém poder dar outra opinião. Não, não existe isso. Claro que não existe, nem é saudável num grupo de pessoas onde todos querem a mesma coisa, que é o bem da comunidade. Todos querem a mesma coisa e precisam compartilhar suas ideias. Então essa é uma coisa que precisa ser desmistificada nesse sentido. O que é ser cabeça da igreja, então? Como é que Cristo exerce o fato de ser cabeça da igreja, se não existem pessoas que sejam representantes dele, que falem sempre como se Cristo mesmo estivesse falando, que sempre deem a última palavra como se Deus mesmo estivesse dando?
Se não é assim que acontece, o que significa Cristo ser cabeça da igreja? Está aqui. O apóstolo Paulo explica isso muito bem. Num agrupamento institucional como o nosso, como uma igreja institucional, como uma comunidade institucional, que tem seus líderes, cada um exercendo a sua função, como Paulo diz aqui, ter Cristo como cabeça significa tão somente inspirar-se em Cristo e na sua maneira de ser. Cristo como cabeça da igreja significa modelo a ser seguido. Não quer dizer que tem uma pessoa ali que vai sempre ter razão. No caso, o líder, o pastor, ou seja, que nome se dê. Quer dizer que o pastor e a comunidade que ele pastoreia, todos estão imbuídos do desejo de olharem para Cristo e tê-lo como inspiração para aquilo que fazem, que decidem, que resolvem, como fazem. E Cristo como cabeça inspirando isso, sendo modelo para tudo isso. Uma igreja pode cometer erros, pode tomar decisões equivocadas. Claro que pode, somos frágeis, somos humanos. O que a gente percebe no livro de Atos, por exemplo, é que pelo menos ali algumas vezes, Deus foi por fora, porque a igreja não estava entendendo. Eu posso ver aqui logo de saída, logo no início do livro de Atos, dois momentos ali interessantes. Primeiro, quando o corpo apostólico escolhe Matias para ser o substituto de Judas. Depois, acaba. Porque não era ele que Deus tinha escolhido. Lançaram sortes, saiu o nome de Matias, entenderam que aquilo era a vontade de Deus, resolveram adicionar Matias ao corpo apostólico. Mas aí um pouco depois Deus mostra quem seria. Que só aparece lá no capítulo 9 de Atos. Paulo sendo incorporado aos apóstolos. Aí depois no Apocalipse você tem lá as 12 colunas de Jerusalém, representando as 12 tribos, representando os 12 apóstolos. Aí você pergunta, afinal, a 12ª é Matias ou é Paulo? É Paulo. Porque a decisão da igreja foi uma decisão precipitada dentro daquilo que eles julgaram ser o certo. Mas Deus foi por fora depois. Outra coisa é a igreja de Jerusalém, querendo se fechar ali, indisposta a que o evangelho fosse pregado fora, aos gentios, sem nenhuma motivação para isso. E a igreja de Antioquia, aparecendo nesse contexto, que é a igreja que vai enviar Paulo para os gentios, que vai enviar Barnabé, porque se dependesse de Jerusalém, não aconteceria. Deus vai por fora. Quando Barnabé é enviado de Jerusalém para Antioquia para espionar, porque não tem outro termo, foi para espiar, ele foi como um espião de Jerusalém. E Barnabé, pela sua sabedoria, percebendo a questão ideológica e política e dizendo, olha, eu vou arrumar um problema em Jerusalém ou vou arrumar um problema aqui. Ele volta para Jerusalém dizendo, o que vimos lá é que o mesmo Espírito que age conosco aqui está agindo lá. A mesma graça manifestada a nós aqui se manifestou lá. E consegue resolver o problema. Mas depois, quando Jerusalém desaparece, é Antioquia. Porque Deus foi por fora. Antioquia é que dá movimento ao crescimento da fé cristã, não é Jerusalém. Então, a gente percebe no livro de Atos isso acontecer muitas vezes.
Algumas vezes Paulo dizendo, eu planejei isso, mas Deus me mostrou que não. Algumas portas se fecharam e eu depois entendi por quê. Isso acontece demais nos testemunhos de Paulo. Então não é a igreja sempre acertando, que quer dizer que Cristo é cabeça, porque uma igreja não acerta sempre. Nós somos frágeis, humanos, nossa maneira de julgar é sempre diante daquilo que nós estamos vendo, da nossa capacidade de interpretar e de compreender. E às vezes a gente toma decisões erradas. Então a igreja ter Cristo como cabeça não quer dizer que a igreja não erre nunca. O que significa Cristo estar como cabeça é Ele servir de inspiração para nós na sua maneira de ser e de agir. Por isso que quando Paulo está falando em Jesus como cabeça da igreja, as expressões que ele usa são essas. Seguindo a verdade em amor. Não adianta qualquer posição da igreja para defender qualquer coisa que não seja em amor. Anunciar uma verdade sem amor é dogmatismo, é intolerância, é fanatismo. Qualquer anúncio da verdade, qualquer defesa da verdade, deve ser sempre em amor. A verdade deve se manifestar sempre em amor. É uma expressão que ele usa para dizer aqui, Cristo como cabeça. Onde a verdade está sendo defendida em amor, Cristo é cabeça daquele lugar. Outra expressão que ele usa, cresçamos em tudo, ajustado e unido, comunhão. Quando o corpo está crescendo e está ajustado, unido, quando existe comunhão, Cristo é cabeça daquela igreja. Cristo é cabeça de um lugar onde a comunhão está em primeiro lugar, onde o interesse pela comunhão está em primeiro lugar. A igreja, como diziam os reformadores, como comunhão dos santos. A grande identidade da igreja é ser a comunhão dos que foram chamados por Cristo, dos que foram separados por Cristo. O corpo unido, ajustado, Cristo é a cabeça ali. E mais, cada um edificando a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando eu sei meus dons, quando eu sei aquilo que eu sou capaz de fazer, estou inserido nesse corpo, e o que eu faço ali, a maneira como eu ajo ali é para o crescimento do todo, é para abençoar o todo, é para ajudar no desenvolvimento do todo, Cristo é cabeça ali. Então essa análise de o que significa Cristo ser cabeça não tem nada a ver com quem manda, com quem foi vocacionado, quem dá a palavra final, nada a ver com isso, quem é o pastor, quem é o bispo, quem é o arcebispo, quem é o ancião. Não tem nada a ver com quem tem o título. A igreja que tem Cristo como cabeça do corpo é a igreja que vive a verdade em amor, desenvolve-se ajustada e unida, porque há comunhão, e onde cada um que tem dons diferentes, funções diferentes, está exercendo o seu papel para o bem do todo, para o bem do corpo. Como qualquer membro do nosso corpo só age para o bem do todo. Isso é a igreja que tem Cristo como cabeça. Não é alguém chegar e dizer, olha, Deus me disse que temos que fazer isso. A expressão, Deus me disse que temos que fazer isso, acaba com qualquer diálogo. Olha, se eu reúno aqui os líderes da igreja, para nós pensarmos juntos sobre a possibilidade, digamos,
da compra de um terreno. E se eu começo dizendo, olha, Deus me disse para comprarmos, se alguém me perguntar, para que reuniu então a gente? Tem toda a razão de perguntar. Se Deus já disse, o que nós vamos dizer? Esse negócio de Deus me... Quando alguém vem me pedir um conselho, como pastor, e disse, mas olha, pastor, Deus já me falou, eu falei, então está dito. O que eu vou dizer agora para você, se Deus já te disse? Se Deus já te disse, acabou a conversa. Vai em frente, faz o que Deus falou. O critério para sabermos se Cristo é cabeça de uma igreja ou não, não é o pastor ter a última palavra. O pastor dizer que Deus disse para fazer assim. Mas é buscarmos a verdade em amor. É estarmos ajustados, unidos em comunhão. É cada um fazer a sua parte para o bem do todo, e aí sim, caminharmos juntos. O pastor, com a sua função de alimentar a igreja, de doutrinar a igreja, de amadurecer a fé da igreja, de liderar a igreja nesse sentido, e cada pessoa da igreja contribuindo com sua opinião, com seu ponto de vista, com suas discordâncias. E a gente se reunindo em comunhão para isso, para a gente chegar num consenso, para estabelecermos juntos a nossa maneira de agir como igreja. Por isso que é bom ser batista nesse sentido, porque os batistas não têm uma figura central que diga ali, olha, esse aqui manda e vocês obedecem. Nem tem um órgão central, uma instituição central que diga, esse aqui manda e as igrejas obedecem. Não, as igrejas têm autonomia, cada igreja gerencia a sua maneira de ser igreja. E numa igreja, a igreja decide junto, caminha junto, elege seus próprios líderes, elege seu próprio pastor, define suas próprias metas. É nisso que é bom ser batista. Por isso que esses princípios batistas de autonomia da igreja, por exemplo, são fundamentais para mostrarem que a gente vê Cristo como cabeça, como essa inspiração de amor, de comunhão, e de todo mundo trabalhar junto para o bem comum, para que as coisas aconteçam. Mas eu queria encerrar ainda com uma última palavra, que é o seguinte. Cristo ser cabeça da igreja, nesse sentido, de ser um modelo de viver a verdade em amor, de um corpo ajustado e unido, e de cada um fazendo a sua parte para o bem do todo, isso só acontece de forma concreta quando Cristo é cabeça, nesse sentido também, da minha vida pessoal. Em que ponto, em que momento falha esse negócio de Cristo ser cabeça da igreja, como verdade em amor, como ajustamento e união da comunhão do corpo, e como cada um fazendo sua parte para o bem do todo? Em que momento falha isso? Falha no momento em que isso não acontece na minha vida pessoal. Quando Cristo não é cabeça da minha vida pessoal nesse sentido, quando Ele não é a minha inspiração para amar, para andar em comunhão e para fazer a minha parte, quando isso não acontece comigo
na minha experiência pessoal, singular, única, quando eu, Carlos Novaes, não tenho Cristo como minha cabeça pessoal, eu não consigo estender isso para os outros. Eu não consigo participar desse ideal. Eu não me encaixo. Então, para uma igreja ter Cristo como cabeça, nesse sentido que Paulo fala aqui, é importantíssimo, indispensável, que isso aconteça de maneira pessoal com cada um. Que cada um tenha a sua experiência de fé em Cristo como cabeça da sua vida, como inspiração de amor, de comunhão, de vida, de misericórdia, de bondade, de perdão, de pacificação, de humildade, de mansidão, de purificação, para Ele. Quando Cristo é cabeça da minha vida, é minha inspiração pessoal, no jeito dele ser, e eu pessoalmente quero ser como ele é, aí se torna muito fácil, no grupo, a coisa acontecer assim. Então a primeira pergunta que alguém que está numa igreja precisa se fazer não é se Cristo é cabeça dessa igreja, se Cristo é inspiração dessa igreja. A primeira pergunta que alguém que está numa igreja precisa fazer a si mesmo é se Cristo é cabeça da sua vida. Se Cristo é inspiração para a sua vida. E se Cristo é modelo para a sua vida. E aí, minha irmã e meu irmão, quando Cristo é cabeça da vida de cada um, Ele é cabeça de todos. E aí sim, uma igreja funciona como corpo cuja cabeça é Cristo. Porque aquela igreja é formada por pessoas cuja cabeça de cada pessoa é Jesus Cristo. É dessa forma que somos igreja, como corpo de Cristo. Que Deus nos oriente, nos ajude nisso. E sejamos cada vez mais igreja, corpo vivo do Senhor Jesus. Domingo que vem pela manhã eu vou encerrar essa série, agora que a gente já falou em corpo vivo e de Cristo. Domingo que vem pela manhã eu vou encerrar essa série trazendo aqui para vocês alguns objetivos bem práticos, de como a gente, de maneira prática, pode se transformar cada vez mais numa igreja como corpo vivo de Cristo, para a gente fechar essa caminhada desse mês de janeiro, de maneira bem prática, para sermos corpo vivo do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar e vamos louvar ao Senhor caminhando para o encerramento do nosso culto. Logo depois que encerrarmos aqui, seguimos para a Escola Bíblica Dominical. Desde já agradeço você que está acompanhando nossa transmissão, você que não é da nossa igreja e está nos dando aqui a honra de acompanhar a nossa transmissão. Aos nossos visitantes, você que não é membro da igreja, está aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela sua visita. Deus o abençoe juntamente com a sua família. Vamos cantar todos.